Olá, amados, aqui é o pastor Alexandro, da Comunhão Cristo de Carazinho, Rio Grande do Sul. Que bom que você chegou até o nosso canal. Temos certeza que você será edificado pela palavra de Deus. Então, neste momento, nós vamos ter um louvor e logo em seguida terá uma palavra que vai edificar a sua vida espiritual. Continue abençoado em nome de Jesus. Tua alegria é a força do meu coração, dono dos meus dias és meu rei, minha nação.
Boa noite, queridos. Como vocês estão? Muito bem? Nós estamos muito bem, felizes de poder estar aqui com vocês. É uma alegria para nós. Muito obrigada, pastora Valéria, pastor Alexandro, pelo convite. Ano passado eu não pude vir com o Tom, ele veio sozinho. Então, para mim é uma alegria poder estar aqui, rever alguns de vocês. Alguns eu vi agora há pouco na conferência ABA, Mas outros já fazia um tempinho que eu não encontrava. Então, é muito, muito bom poder estar aqui. E eu quero compartilhar algo com vocês que Deus tem falado muito comigo a respeito desse tema, dessa história bíblica, e é algo que eu tenho me desafiado a viver todos os dias, me deparo com as verdades que estão na palavra de Deus, para que eu possa conhecê-las, praticar e experimentar aquilo que ela diz, porque esse é o nosso desafio sobre a terra, de materializar aquilo que Deus já declarou nas regiões celestiais, para que a gente possa, de fato, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dEle nas nossas vidas, Então, eu gostaria de orar antes da gente começar. Pai amado, muito obrigada por essa igreja, Senhor, essa igreja viva, essa igreja que revela quem Tu és na cidade de Carazinho, nos arredores, Senhor. Muito obrigada por cada família que está aqui representada. Declaro, Senhor, que este novo ano que se inicia como igreja, em cada família, seja um ano marcado pela revelação da Tua palavra. Que cada família cresça conhecendo o Senhor, experimentando aquilo que o Senhor tem, revelando quem Tu és, caminhando num novo nível de intimidade, de relacionamento, de ousadia com o Senhor. Quero abençoá-los mais uma vez com toda a sorte de bênçãos espirituais, com aquilo que a Tua palavra diz a respeito de cada um para este tempo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ontem nós estávamos no nosso grupo familiar com o pastor Rômulo, pastora Luísa. Então nós também trazemos um abraço deles e de todo o ministério lá da ABA Curitiba. Tem alguns de nós assim em cobertura, e eu sei que o pastor Rômulo vai estar aqui daqui a pouquinho, daí ele vai trazer o abraço pessoalmente para vocês, mas eu já trago um pouquinho antes. Então, o que é? O tema da minha mensagem hoje é pacificadores. O que é ser um pacificador? Você sabe o que é ser um pacificador? Um pacificador é aquele que reestabelece a paz. Então, quer dizer, havia paz. Para ela ser restabelecida, de alguma forma foi perdida essa paz, certo? E daí aquele que é um pacificador é aquele que vem e restabelece essa paz. Gente, quando eu prego, eu gosto de conversar, então se eu perguntar, podem responder, tá bom? Não tem certo e errado, mas podem responder. Então, um pacificador é aquele que restabelece a paz. E quem é o grande exemplo de pacificador que nós temos na palavra de Deus? Jesus. Aí, agora eu gostei, responderam, Jesus. A Bíblia não fala que um dos nomes de Jesus é o príncipe da paz? Os nomes revelam aquilo que a pessoa é. Então, ele é o príncipe da paz. Ele nos trouxe a paz. Olha o que diz lá em Lucas 2,14. Olha que versículo lindo. Aqui é quando Jesus nasceu. Olha só. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Olha que texto lindo. O nascimento de Jesus já anunciava que Ele era o príncipe da paz. E não é para isso que Jesus nasceu, Deus criou o homem, formou o homem, colocou lá no jardim que Ele havia plantado. O pecado separou o homem de Deus. Já não havia mais paz entre Deus e o homem. Havia inimizade, distanciamento. Lembra lá no Jardim do Éden que todos os dias Deus vinha na viração do dia para ter um tempo de comunhão, de relacionamento, de intimidade, de estar junto com o homem? E quando houve o pecado, o homem foi expulso do jardim. E Deus não vinha mais todos os dias conversar com o homem. Ficou esse vazio, essa lacuna. E durante todo o Antigo Testamento, nós vemos de tempos em tempos um homem, uma mulher sendo levantado como profeta, como um juiz, que era o canal de Deus para todo o povo.
Então, eu e você, se nós não fôssemos esse profeta ou esse juiz, a gente não conversava com Deus. Você já pensou o que é isso? Porque não tínhamos paz com Deus. Não podíamos nos achegar a Deus. Não podíamos chegar até Ele. Era sempre através de uma pessoa. E assim foi durante todo o Antigo Testamento. E esse texto é maravilhoso porque ele muda essa história. Ele anuncia, Jesus veio para restabelecer essa paz, esta comunhão, este relacionamento que havia sido perdido. Então hoje nós podemos nos achegar a Deus sabendo quem nós somos, sabendo que nós somos aceitos, que nós somos amados. O texto dizia, a quem Ele quer bem. Tem outras versões que é, a quem Ele ama, a quem Deus ama. Em João 3,16 diz que Deus amou tanto o mundo, não o mundo, o cosmos, eu e você, as pessoas, que Ele nos deu o seu único Filho, para morrer em nosso lugar, ressuscitar e restabelecer esse relacionamento. Hoje, cada um de nós é um profeta que se relaciona com Deus. Havia um homem em Maom que tinha as suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico. Tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal, e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita. Porém, Nabal era grosseiro e mau em tudo o que fazia. Vão percebendo os contrastes, tá? Inteligente e bela, grosseiro e mau. O nome desse homem era Nabal. E já li ali. Ele era descendente de Calebe. Lembra de Josué e Calebe? Descendente de Calebe. Quando Davi... Quem conhece o rei Davi? Quando ele já tinha sido ungido, mas ele não governava, ele habitava nos campos, nos desertos, com os valentes dele, enquanto Saul era rei. Então, olha lá. Quando Davi, no deserto, ouviu dizer que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 rapazes e lhes disse, vão ao Carmelo falar com Nabal e perguntem-lhe em meu nome como está. Digam aquele afortunado, aquele rico, olha só esse texto, paz para você, paz para a sua casa e paz para tudo que é seu. Num único versículo, 3 vezes a palavra paz. Percebe? Paz pessoal, paz para a sua casa, para a sua família e paz para tudo o que é seu. Vamos lá adiante. Soube que você está fazendo a tosquia das suas ovelhas. Os seus pastores estiveram conosco e nós não os maltratamos e nada lhes faltou durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunte aos seus moços e eles lhe dirão. Portanto, que os meus rapazes encontrem favor em sua presença, porque chegamos em boa hora. Por favor, dê a estes seus servos e a Davi, seu filho, qualquer coisa que você tiver à mão. Os rapazes de Davi foram e falaram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, e depois ficaram esperando. E Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosqueadores e dar a homens que eu não sei de onde vêm? Então os rapazes de Davi se puseram a caminho e voltaram. Ao chegarem, disseram a Davi tudo o que Nabal havia falado. Então Davi disse aos seus homens que cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi cingiu a sua. Cerca de 400 homens o seguiram, enquanto 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, enquanto eles foram lá falar com Davi, Davi cingiu a espada e estava voltando, nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a esposa de Nabal. E disse, Davi enviou do deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os pôs a correr. No entanto, aqueles homens nos têm sido muito bons e nunca fomos maltratados por eles e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias do nosso trato com eles quando estivéramos no campo. Eles eram como um muro ao nosso redor, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas.
E agora pense bem, olha a ousadia desse rapaz, que era um servo lá na casa, falando para Abigail. E agora pense bem e veja o que você pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é homem maligno e não há quem consiga falar com ele. Então Abigail pensou a toda pressa, pegou a toda pressa. Tem várias versões que falam apressadamente, depressa, 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 caixas de passas e 200 pastas de figo, e pôs tudo sobre o jumento. Você já pensou tudo isso que ela tinha na casa dela? Preparado para pegar ali? Quem tem tudo isso em casa? 200 pães? Então disse a seus servos: vão na minha frente que eu vou logo atrás. Porém ela não contou nada a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Então, um por aqui e o outro por ali. Vamos indo para frente? Ora, Davi tinha dito: com certeza de nada adiantou ter protegido tudo o que esse homem possui no deserto, e de nada sentiu falta em tudo o que lhe pertence. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue. Olha só Davi falando: que Deus me castigue se até o amanhecer eu não matar todos os do sexo masculino que estão com ele. Toda a casa de Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão. Lançou-se aos pés de Davi e disse: meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que esta sua serva fale e escute as palavras da sua serva. Que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome e a tolice o acompanha. Eu, porém, esta sua serva, não vi os rapazes que o meu senhor mandou. Agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor Deus, e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus quem o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as suas próprias mãos. Que os seus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor sejam como Nabal. Este é o presente que essa sua serva trouxe ao meu senhor, que ele seja dado aos rapazes que seguem o meu senhor. Perdoe a transgressão desta sua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa do meu Senhor, porque ele está travando as batalhas do Senhor Deus, e que não se ache mal em meu Senhor durante toda a sua vida. E se algum homem se levantar para o perseguir e tirar-lhe a vida do meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor Deus. Porém, a vida de seus inimigos, este a lançará fora, como se a atirasse da cavidade de uma funda. E quando o Senhor Deus tiver feito ao meu Senhor todo o bem que falou a seu respeito, e o tiver colocado como príncipe sobre Israel, então meu Senhor não terá motivo de pesar ou de remorso, por ter derramado sangue inocente, e por ter se vingado com as próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver feito bem ao meu Senhor, então lembre-se desta sua serva. Então disse Davi a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência, e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você, se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: volte em paz para sua casa. Olha aí de novo. Como você pode ver, dei ouvidos ao que você me falou e atendi o seu pedido. É tão rico. Esse texto é tão rico, essa história. Eu fiz questão da gente ler tudo para você se contextualizar, porque eu vou agora só mencionar algumas partes conforme a gente vai conversando.
Mas a primeira coisa que eu quero destacar para a gente ter em mente, veja Davi como uma figura de Jesus, de resgatador. E veja Abigail como igreja, tá bom? Né? A função da igreja, nós somos pacificadores. E agora voltando para a história, né? Em Israel, até hoje, a cultura ela é muito diferente da nossa. E naquela época ela era mais rígida ainda. Por exemplo, as mulheres, dentro da religião, da religiosidade que algumas pessoas, alguns israelitas ainda seguem, ela não tem muito voz. Né? Eu uma vez enquanto eu trabalhava, eu viajei a trabalho e o dono da empresa que eu fui visitar, ele era judeu. E eu estava junto com outras pessoas e só tinha eu e mais uma mulher. E na hora de cumprimentar, ele cumprimentou todo mundo que estava na fila, assim, passou por mim, cumprimentou um outro homem, passou pela outra mulher, cumprimentou outro. Eu fiquei na minha, né, de mão estendida, parada, fiquei quieta também, né, não sou louca de dar vexame ali, né, fiquei quietinha. Depois o meu chefe veio me falar, sabe por que ele não te cumprimentou? Porque ele é judeu. E os judeus não cumprimentam as mulheres com a mão porque eles podem se tornar impuros. Se a mulher tiver em algum período do mês, fértil, grávida, enfim, um homem que não pode tocar uma mulher que não seja sua esposa. E ele ainda falou, não falem nada, fiquem quietas, porque agora não é hora de vocês falarem. Então, até hoje, imagina naquela época, mulher não tinha voz. Né? Mulher valia menos que um camelo, o camelo era mais útil. Né? Se a mulher não tivesse filhos, daí sim que ela não valia nada. E a Bíblia não menciona que Abigail tinha filhos com Nabal. Então você percebe a posição dela de fragilidade? Porque a mulher, a função dela principal era dar à luz, né? Prover filhos, prover uma descendência. Então, para uma mulher, se você for olhar lá na frente, Isabel, né, que mulheres da Bíblia que tiveram um milagre para serem mães, mesmo idosas, a vergonha que tinha sobre elas, a humilhação que existia sobre elas por não poderem desempenhar esse papel. E aqui a gente vendo, né? A história de Davi. Davi vivia nos desertos e muitos pastores saíam para cuidar dos rebanhos. Não era igual às fazendas que a gente conhece hoje. Aqui tem muito agropecuária aqui em volta, não tem? Cada rebanho pasta e é cuidado dentro da sua fazenda, não é? Antigamente não, eles saíam para os campos. Eram campos abertos e tinha perigo de ataque de urso, de ataque de leão. Davi não disse que matou um urso, que matou um leão? Isso era real. Só que Davi, durante todo o tempo que Nabal, os servos de Nabal estiveram pastoreando, ele e esses homens, que não eram poucos, você viu que eram 600 homens, serviram de muro, protegeram, nenhum mal aconteceu, nenhuma ovelha se perdeu. E eles voltaram para Tosquia. E era dia de festa, de celebração, e era tradição no povo, quando você fazia Tosquia, você enviar presentes para os seus vizinhos. Então, aquilo que Davi chegou lá e pediu para os moços, não era normal. Não era sem noção, me dá um pouco disso. Não, era normal, era o que se fazia. E Nabal faz de louco, como diz o nome dele. O que ele diz? Nunca ouvi falar de Davi, quem que é Davi? Tem um monte de servo que está fugindo do seu senhor, e se esse é um deles e vem aqui querer tirar as minhas coisas? Mas, quando o servo de Nabal chegou para Abigail, ela sabia exatamente de quem ele estava falando. Percebe? Com certeza Nabal também já tinha ouvido falar de Davi, mas ouviu, deixou entrar por um ouvido e sair pelo outro. E quando Abigail diz para Davi, quando ela encontra lá com ele, fala assim, olha, o dia que você for príncipe sobre Israel, que você vier ao trono, lembre-se de mim, ela sabia que ele tinha sido ungido rei. Percebe? E não era assim, via Instagram, via WhatsApp, não era, né? Não era assim, era boca a boca. A notícia corria, né? Olha, Samuel foi lá na casa de Jessé e ungiu um rei para nós. Ele é pastor, o nome dele é Davi. Isso. Então ela conhecia essa história. E ela usou tudo aquilo que ela tinha à mão dela para estabelecer a paz. O problema não era a falta do presente. Ele queria pão, ele queria ovelha, ele queria alimentar. Ele tinha que buscar alimento, ele não plantava, ele não tinha uma terra, Davi. E aqueles 600 homens, mais as mulheres, mais as crianças, todos eles faziam parte dessa multidão. Então, quando a gente vê que Abigail preparou tudo isso, percebe a organização? Usando tudo aquilo? Quando a Bíblia diz que ela não comentou nada com Nabal, é porque uma das tarefas da mulher era administrar a casa.
Então, tudo aquilo estava sobre a jurisdição dela. Ela tinha autonomia sobre tudo aquilo na casa dela. Então, ela podia pegar e fazer o que ela quisesse. Percebe? E ela agiu como pacificadora. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é: veja para que você possa mudar. Então, Abigail, ela se viu assumindo esse papel. Ela se viu pegando tudo aquilo que ela tinha à disposição, tudo aquilo que tinha na casa dela, enfrentando, a estrada, chegando até Davi, correndo o risco de chegar atrasada, e a casa toda dela ter sido morta, todos os homens, você viu na história, mas ela foi apressadamente e fez isso, porque ela se viu chegando lá, e quando ela fala com ousadia com Davi, ela menciona: quando você subir ao trono, que isso não pese na sua cabeça por ter tirado a vida de inocentes. Nabal agiu mal, mas toda a casa dele não tem nada a ver com isso. E ela diz: cai a culpa sobre mim, porque eu não vi os seus moços. Ela se viu mudando, a direção de Davi, com ousadia. E eu quero dizer para você que o preço de nós não vermos é muito alto. É muito alto. Vocês acompanham o pastor Pio, já ouviram, acho que várias vezes ele falar que a palavra de Deus, aquilo que ele diz para nós, não é para a gente ler, é para a gente ver, para a gente enxergar. E o preço de nós não vermos é alto. E para isso, eu que não vou ler agora, mas eu vou ler só alguns versículos. Eu quero, na verdade, que você veja o que aconteceu com algumas pessoas que não conseguiram ver. Lá, se a gente voltar um pouquinho na história, a gente vai ver a história de Moisés. Quem conhece a história de Moisés? Criado no Egito, usado por Deus para tirar o povo do Egito. Nós não vamos ler, mas lá em Êxodo, depois você pode ler essa história, do começo ao fim. E o que motivou Moisés a fazer isso? Foi Deus que falou para ele. Deus falou: Moisés, vem aqui. Eu olhei para o meu povo e eu vi que o meu povo está sofrendo. Então eu desci dos céus e eu vou com mão forte tirá-los do Egito, tirá-los da escravidão, tirá-los da dor, tirá-los da humilhação e vou levá-los para uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Deus prometeu lá em Êxodo isso. E Moisés, vocês conhecem, foi lá falar com o faraó, as pragas, tirou o povo do Egito e ficaram lá no deserto por 40 anos. Por que eles ficaram lá 40 anos? Porque, num determinado momento, Deus falou para Moisés: Moisés, escolha príncipes da casa de Israel e enviem para espiar a terra boa, que mana leite e mel, que eu falei que vocês vão herdar. E Moisés fez isso, escolheu um de cada tribo, mandou 12 espias, não é verdade? E quando eles chegaram lá, eles viram que a terra realmente era boa. A terra era terra fértil. A Bíblia diz que eles voltaram 2 homens carregando um cacho de uva, de tão grande que era essa uva. Alguém já viu uva assim, que precisa de 2 homens pendurar assim para ir carregando? Sabia que um dos símbolos lá em Israel é isso? 2 homens assim, com uma travessa e um cacho de uva do tamanho deles carregando? Porque conta essa história desse milagre, que era Deus dar essa terra que mana leite e mel para o seu povo. E Josué e Caleb estavam entre esses 2 espias. O que aconteceu quando eles voltaram? Chegaram lá no meio de toda a congregação, de todo o povo que estava no deserto, esperando essa promessa se cumprir, e 10 deles falaram: olha, a terra que Deus vai dar para nós é boa mesmo, é fértil mesmo, da uva desse tamanho que nós trouxemos, mas lá tem gigantes e a gente vai morrer. É isso que eles falaram. E daí Josué e Caleb rasgaram as vestes e falaram: o que é isso? Se Deus disse, Ele vai cumprir. Mas esses 10 inflamaram todo o povo, e o povo blasfemou contra Deus, e por isso Deus os deixou no deserto. E Deus ainda fez uma promessa e disse: todo homem que blasfemou, que duvidou da minha promessa, não vai entrar na terra prometida. Não é verdade isso? Percebe que o preço de não ver é muito alto? Porque Deus disse, não disse? E Deus disse que eles iam conquistar. Mas percebe que diante das circunstâncias, eles duvidaram da palavra de Deus? Porque Deus disse que ia dar aquela terra. Eles chegaram lá e confirmaram que aquela terra era a terra que Deus tinha escolhido. Era uma terra boa para eles. Que ia mudar a história deles, do Egito.
Mas eles olharam com os olhos naturais e não enxergaram a promessa de Deus. Eles viram as dificuldades. Eles viram os gigantes. Né? Na conquista de Jericó, não foi humana a conquista. Foi um milagre. Não é verdade? Quando que Jericó, uma cidade indestrutível, a muralha de Jericó, se eu não me engano, tinha regiões dela que tinha 12 metros. Alguém tem um muro assim na sua casa? Lá em cima da muralha passavam carros, tinham casas construídas. Andar 7 voltas em volta da muralha e tocar a trombeta ia derrubar os muros. Os nossos olhos idealizam como que vai ser. Mas Deus tem compromisso com a palavra dele, com aquilo que ele diz. E quando ele disse lá, a terra que ele tinha prometido, ele falou, a terra que eu vou dar para vocês é a terra dos amorreus, a terra dos jebuseus, a terra de... E ele nomeia vários povos. Ele nunca disse que a terra ia estar vazia, desabitada, toda plantadinha, tudo, as casas todas construídas, e que era chegar e cada um escolhe sua casa, escolhe o seu quintal, já tem lá as ovelhas pastando num lugar. Deus nunca disse isso para eles. Deus falou, eu vou levar vocês para uma terra, é uma terra boa, mas tem habitantes lá e vocês vão vencer e vão tirar eles de lá. Mas Deus ia revelando passo a passo. Só que Josué e Caleb, eles ficaram na mente deles, Deus prometeu, Deus vai cumprir. Ele falou, tem um texto que eles falam assim, não olhem para os gigantes. Eles tentaram convencer o povo. Não olhem para os gigantes, não deem ouvidos para o que eles estão falando. Ouça e veja aquilo que Deus nos disse, porque nós vamos alcançar. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Por isso que nós precisamos ver para poder usufruir e receber. Né? Quando Davi chegou, o que ele disse para os moços fazerem? Primeira coisa, declarar paz. Porque paz é muito mais do que você se sentir bem. Ah, eu estou tranquilo, estou em paz. Está tudo certo, minhas contas estão pagas, eu estou em paz. Às vezes a gente não usa isso. Não pensa, agora estou em paz, vou deitar no meu travesseiro e vou dormir bem porque eu estou em paz. Né? Paz é muito mais do que isso. E o judeu entende muito bem o que significa paz. Eles se cumprimentam com shalom. Shalom está falando daquilo que é perfeito, daquilo que é completo, daquilo que não tem falta, daquilo que é a plenitude, é o melhor que você pode usufruir. E os planos de Deus para nós, diz lá em Jeremias, são planos de paz. E não de mal, em todas as áreas da nossa vida. Mas para nós podermos experimentar esses planos, nós precisamos ver aquilo que a palavra de Deus diz. Porque é vendo que vai ocupar os nossos pensamentos, e aquilo que ocupa os nossos pensamentos é aquilo que a gente fala. E a gente materializa. Né? Veja Abigail, ela tinha os recursos, ela viu, ela chegou até Davi, ela sabia exatamente o que ela ia falar, porque ela tinha visto aquele encontro. E ela dissuadiu Davi. E Davi diz, olha, bem-aventurado é você, que hoje me impediu de cometer essa injustiça. E ele ainda diz para ela de novo depois, paz para você mesma. Percebe a importância de nós vermos, né? Tem um trecho que esses homens, os 10 espias, chegam, daí falam lá para o povo, eles falam assim, olha, nós éramos como gafanhotos aos olhos deles, e nós nos víamos como gafanhotos, e eles também nos viam assim como gafanhotos. Você percebe como as circunstâncias tiveram um peso muito maior do que aquilo que Deus disse? E se a gente caminhar um pouquinho mais para frente lá na história de Josué, que daí é Josué que vai conquistar a terra, quando ele manda 2 espias e Raabe os recolhe, Raabe, a prostituta, ela fala para eles, ela fala, porque todos nós temos ouvido tudo que Deus tem feito por vocês, como Ele tirou vocês do Egito com mão forte, e como Ele tem sustentado vocês no deserto. Raabe sabia mais que aqueles 10 homens que vivenciaram isso. Eles experimentaram a saída do Egito, viram o mar se abrir, viram a nuvem de fogo os proteger de noite e a nuvem de dia. Eles se moviam conforme a nuvem, eles experimentaram tudo isso, mas eles duvidaram. E Raabe diz, o nosso coração, ele está amortecido, ele está morto, está tremendo de medo, porque a gente sabe que vocês vão chegar aqui e vão derrotar a gente.
Percebe? Como é perigoso a gente não ver? Não ver como Deus vê. Né? Ver como o mundo está nos mostrando. Não é muito fácil hoje a gente ter acesso a tanta informação, a tanta coisa e acabar vendo como o mundo vê? A respeito das finanças, a respeito da saúde, a respeito da educação. Né? Só abrir o Instagram, tem especialista de tudo, não tem? E aonde que a gente vai dar o peso? Naquilo que é a verdade, que é a palavra de Deus, ou naquilo que é passageiro, que é circunstancial? Né? Eu lembro quando os meus meninos eram pequenos, que agora já são adultos, e eu tinha um pediatra que ele acompanhou eles desde o nascimento, e ele era um pediatra bem bacana, assim, ele não era exagerado, radical, aquele pediatra que não pode sentar no chão, não pode dar isso, não pode dar chá, não pode dar água, não pode dar comida, não pode dar sal, não pode dar açúcar, não. Ele era mais tranquilo, mas eu tinha amigas que tinham um pediatra radical. E para o meu pediatra, essa aqui é verdade, queria ter os filhos assim, nessa leveza, nessa tranquilidade. O outro, a verdade era aquela, não pode dar água até os 6 meses, não pode dar sal e doce até 2 anos. Então, percebe que tem muitas verdades no mundo? E se nós tomarmos isso como verdade, a gente não vai alcançar aquilo que Deus disse para nós? Nós precisamos colocar a palavra de Deus no nível mais alto e deixar ela ser a única verdade a governar as nossas vidas. Precisamos ver como Ele vê, para que a gente possa viver tudo aquilo que Ele sonhou para nós. Né? As soluções para tudo na nossa vida é aquilo que Deus disse. A palavra dEle que é viva e eficaz. A palavra dEle que é poderosa. A palavra dEle que vivifica, que muda todas as coisas. Né? Eu e você podemos ter a vida que nós somos capazes de ver. A Bíblia não diz para nós que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam? Mas diz que nos revelou pelo Espírito. E o Espírito, ele revela o que para nós? A verdade. O Espírito só vai falar conosco na verdade, que é a palavra de Deus. Então, para que a gente possa ver aquilo que Deus quer que nós vejamos, para que a gente possa experimentar, nós precisamos amar a palavra de Deus. Buscar a palavra de Deus com força, com alegria, com entrega, colocando a palavra de Deus no lugar mais alto da nossa vida. Amém? Você está comigo? Recebe essa palavra? Entendeu isso? Né? Porque esta é a verdade. Né? Lembre-se disso, né? Precisamos ver como Deus vê e há perigo em não ver, porque os nossos corpos vão pagar por isso. Né, o pastor Rômulo, ele tem usado muito assim, né, alguns exemplos para a gente assim, não invalide a palavra de Deus. Quando você tiver um diagnóstico, quando você tiver alguma coisa, né, não coloque aquilo mais alto do que a palavra. Os nossos olhos podem não ver ainda, mas já é espiritualmente, já é. E nós podemos usufruir dessa verdade. Vou contar uma coisa para vocês aqui, só para você ver como, assim, eu estou caminhando nisso, e eu quero viver cada vez mais isso, e Deus tem me provocado, sabe, a experimentar e viver, crescer na palavra já há muito tempo. E às vezes eu consigo ver algumas coisas como Deus vê, mas nem sempre. Mas ontem, na hora do almoço, né, o nosso filho mais velho casou em junho. E o nosso filho mais novo trabalha, né, o dia todo, então normalmente só eu e o Tom almoçamos em casa. Mais uma vez por semana, o Gabriel, que é o meu filho mais velho, vai almoçar conosco lá, e é quinta-feira o dia que ele vai, que é um dia bom para mim e tal. E ele estava lá almoçando com a gente, e eu estava indo para a cozinha, né, a gente estava comendo assim do lado da cozinha, na sala, e eu estava indo tirar a mesa, enquanto ele e o Tom estavam conversando. E eu tenho um cachorrinho, que é uma bênção. Um cachorro alegre, sabe aquele cachorro alegre que pula em tudo, que é faceiro, é bagunceiro, assim, e é festeiro. E o Gabriel chega em casa, ele gosta muito do Gabriel. O Gabriel chegou, já pega a bolinha e joga para lá, e ele corre, e vai, e volta, e vai, e volta, e vai, e volta. Só que ele é uma mistura de Lhasa com Shih Tzu, então ele corre muito, daí ele fica meio cansadão, assim. Porque o Shih Tzu tem aquele focinho para dentro, e eles não respiram muito bem.
Né? Alguém aqui tem Shih Tzu? Conhece esse cachorrinho? Ele é assim mesmo. Então, o Shih Tzu é bem paradão, mas o meu é mistura com Lhasa. Então, ele é agitadão assim. E daí, com isso, ele começa a tossir. Sabe quando você fica sem fôlego e você começa a tossir para buscar ar? E o cachorro faz igual. E daí, nessas tossidas dele, ele deu assim uma regurgitada lá, né, de umas gosmas lá. E eu olhei aquilo bem na hora que a gente estava indo almoçar. Eu falei, não, eu vou almoçar, depois eu limpo esse negócio. E a gente comeu e foi e tal, e eu esqueci. E aquele negócio transparente lá no piso, e eu fui e vim. Gente, e eu já nasci meio ligada no 220. Você pergunta pro Tom, eu tô indo lá com 2 coisas na mão, e volto, e levo um monte de prato, e vou, e velocidade da luz, assim. Numa dessas, eu estava de chinelo, né? Com um Tupperware aqui já com o que sobrou da carne guardado, um outro pote de vidro aqui. Na hora que eu tô indo, pisei naquela gosma, gente. Minha perna, ó, foi indo para frente. Essa foi indo para trás. Eu com os 2 negócios que eu não queria largar, daí não me segurei em lugar nenhum e fiz um espacato. Coisa que eu nunca fiz na vida, nem quando eu era criança. E na hora eu senti a minha perna rasgando assim. E fiquei lá no chão e daí eu falei, ai meu Deus, e aquela dor assim que repuxava tudo, vinha aqui por cima, subia no meu ombro, doía aqui, doía tudo, eu não conseguia nem me mexer. Fiquei lá largada no chão, deitada. Daí o Tom, você quer ficar aqui ou quer levantar? Daí eu falei, eu quero levantar, deitada lá em cima daquele vômito, aquela coisa, toda dolorida, mas não conseguia nem andar. Daí eu falei, ai meu Deus, daí o Gabriel assim assustado, ele falou, mãe, você quer que eu leve você no médico e agora? Porque ontem a gente ainda estava sem carro, o carro estava no mecânico para ficar tudo em ordem para a gente viajar, né, para vir para cá. Daí eu falei, meu Deus, eu acho que eu vou ter que ir no médico, porque só pensei assim, como que eu vou com essa dor viajar amanhã? Porque, né, 6 horas da manhã a gente estava acordando para vir. Daí o Tom pensou, e agora, né, vamos ver. Daí fui no médico, enfim, mas no meu coração eu falei assim, Deus, isso não vai me vencer. Isso não vai me vencer. E eu fiquei quieta, estava morrendo de dor, né, porque não conseguia andar direito, aquela perna repuxando, aquela coisa assim. E daí pensei, quebrar não quebrou, né, porque eu estou andando assim, bem ou mal, né, não, punha o pé no chão, não conseguia andar. E daí fomos lá no médico, ela fez o raio-x, não quebrou nada, não saiu nada do lugar também, só fez a distensão, estiramento, sei lá como que fala. E daí ela me deu uns remédios bem fortes para tomar, assim, controlados, né? E eu já não gosto de tomar remédio, apesar de ser farmacêutica, eu nunca tomo remédio. E daí eu ainda brinquei com ela, eu falei, eu tenho que tomar ou é só uma orientação? Dela, ó, é melhor para você. Eu pensei, bom, eu vou tomar 2 dias, enquanto eu estiver lá na viagem, assim, para também não incomodar ninguém e aguentar, né? E eu perguntei para ela, tá, mas quantos dias que vai demorar para eu ficar boa? Dela, umas 2 semanas, pelo menos. E daí, aquilo no meu coração, eu falei, mas não vou ficar, tem retiro de mulheres semana que vem. Falei, eu não vou ficar com essa dor, ficar incomodada, que não posso andar. Quem já foi lá para Leão de Judá? Vocês conhecem, lá nada é perto. Né? Você já pensou com a perna arrastando? Ontem eu estava mancando, gente, quando eu andava. E daí o Tom perguntou, você vai no grupo? Daí eu falei, vou ver na hora. Se eu tiver meio sem dor, eu vou, que eu tinha grupo familiar ontem. E daí, sabe quando vem algo que não é teu? E fala assim, o diabo não vai vencer. Daí eu fui no grupo, hoje acordei, o Tom perguntou, e aí? Eu falei, tá doendo bem menos que ontem. E cada momento vai doendo menos. Hoje eu já estou andando quase sem mancar. Mas você percebe? O médico vai dizer uma coisa, mas a palavra de Deus diz outra. Né? Eu tenho algumas experiências assim, eu tenho certeza que você também tem, não precisa ser só na área da saúde. Quando o Gabriel, que é o meu filho mais velho, tinha 3 anos, na véspera de Natal, dia 24, eu e o Tom conversando, e o Tom, ele é muito sarrista. Quem conhece o Tom sabe que ele tira sarro da cara da gente, assim, sabe? Ele gosta de umas brincadeirinhas. E ele olhou para mim e falou assim, Ali, tua boca tá torta. Eu falei, para, o que você tá tirando sarro de mim? Dele, é verdade. Daí eu fui lá no espelho, conforme eu sorria, um lado sorria, o outro ficava parado. E eu tinha passado a semana inteira com dor de ouvido. E daí o que me deu, gente? Paralisia facial. Daí fui no médico lá, estava todo o lado esquerdo paralisado, assim. E a moça falou para mim, o médico falou para mim, né? Olha, é 6 meses para melhorar, de fisioterapia e tal. E era uma chatice, porque o olho não fecha. Daí você tem que ficar pingando colírio, para dormir você tem que colar o olho, para não dar ressecamento. Um monte de coisa. Gente, 1 semana eu estava perfeita. Percebe? A palavra de Deus, ela não está no mesmo nível das circunstâncias.
A gente pode experimentar nas finanças, nos relacionamentos, no casamento, com os filhos, em todas as áreas, a palavra de Deus tem uma palavra de vida para mudar a circunstância que a gente está enfrentando. Basta nós vermos e não duvidarmos. Amém? Então agora eu vou para o meu segundo ponto, que é depressa. Agora eu vou depressa, tá bom? Agora eu falei bastante, vamos rapidinho agora. Depressa. E quando Deus colocou isso no meu coração, eu falei, mas a gente sempre ouve falar, né, que a gente caminha no tempo de Deus, não apressado. Mas o que esse depressa significa? Quando eu parei para ver, né, lembra que eu comecei dizendo, né, que Jesus, né, ele é paz, né? No nascimento dele fala, quando falava sobre Abigail, falava o quê? Que ela era bela, formosa. Se a gente for olhar a palavra bela na Bíblia, ela é a palavra kalos, no grego, que significa perfeito, completo. É a mesma palavra no hebraico usada lá na criação, quando diz que Deus criou isto, né? Deus criou as plantas e viu que era bom. É a mesma palavra, que é o perfeito, é o completo. E quando a gente vai olhar, eu gosto muito do português, gente, eu gosto de outras línguas também, a gente teve o privilégio de poder estudar grego um tempo atrás com os pastores, e eu gosto bastante de ver algumas coisas no grego, porque o português é muito limitado para nós. Né? Quando eu falo beleza, tá, Abigail era bela, o que a beleza de Abigail significa para você e para mim? Né? Eu posso imaginar uma coisa que é bonita, o Tom vai imaginar outra coisa que é bonita, o Alexandro outra, a Valéria outra, não é verdade? E graças a Deus por isso. Se a gente fosse tudo igual e todo mundo achasse a mesma coisa bonito, ou a gente ia gostar de tudo, ou a gente não ia gostar de nada, não é verdade? Né? Porque o que é bonito para mim, talvez não seja para o Alexandre, e está tudo certo. Mas percebe que no português isso não define? Agora, no grego antigo, a palavra beleza, ela só era usada numa conotação de descrever alguém que era sábio, que tinha a sabedoria de Deus, ou de alguém que vivia em justiça. A palavra beleza não era usada para descrever aparência, como a gente usa. A gente usa para descrever aparência, não é? No grego, não. Mas no grego koiné, o grego mais moderno, essa palavra é traduzida como horaios, que significa hora, o tempo certo. E eu pesquisei isso, não foi num material, eu pesquisei no material cristão, mas pesquisei também em dicionário, em coisas seculares. E secularmente era descrito assim, é o tempo certo para cada coisa acontecer. E daí os exemplos eram, uma fruta madura é bela, porque ela está no tempo de ser colhida. E o outro exemplo que eles usavam, uma menina de 12 anos que se veste, fala, se comporta e se maquia como uma mulher de 30, não é bela. Porque não é o tempo de uma menina de 12 anos ter 30. Como vice-versa, não é belo uma mulher de 50 anos se comportar, falar, se vestir e agir como uma menina de 15. Porque não é o tempo certo. Então, isso é que é beleza, é o tempo certo. E daí você percebe que Abigail, ela precisou se apressar porque era o tempo certo? Se ela não se apressasse, ela não ia ter conseguido mover o coração de Davi e impedir a destruição. Né? E tem muitas áreas na nossa vida que nós não estamos nesse tempo certo. Deus olha para nós e fala assim, é tempo de você ser filho maduro. Eu quero que você possa pegar a chave do carro que eu tenho para você e dirigir, porque você já tem maioridade para isso. Mas se você não se comportar, não se ver e não agir, você não vai poder ter esse carro. Percebe? Abigail tinha à disposição dela muitas coisas para mudar uma história, e nós também temos. Deus depositou nas nossas mãos muitas coisas, e às vezes elas estão adormecidas. E é aí que nós precisamos nos apressar, para estar no tempo certo. Talvez você esteja, e Deus tem muito mais, porque Ele é inesgotável. E a Bíblia nos promete que Ele tem para nós um futuro e esperança. Mas sonde seu coração e veja se tem coisas que Deus depositou. E eu não estou falando só de recurso financeiro. Eu estou falando de tempo, eu estou falando de dons, de talentos que Ele depositou e às vezes está adormecido. E você está esperando. Você está esperando
né? Ah, quando eu tiver melhor, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver mais tempo, quando eu mudar de emprego, quando meu marido isso, quando a minha esposa aquilo. E às vezes a gente se cerca de desculpas e a gente paralisa. Né? Então, eu quero incentivar você, né? Sonde seu coração e depressa. Veja, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E como último ponto, eu quero destacar lembre-se. Lembre-se. Lá no versículo 36, a gente não precisa ler, Abigail fala para Davi assim: e quando Deus fizer isso a você, lembre-se de mim. Lembra que ela falou isso? Quando eu li, eu pensava assim, nossa, Abigail estava ali já se oferecendo para ser uma das esposas dele, né? Mas eu fiquei pensando assim, por que ela tinha que falar lembre-se para Davi? Davi, não foi um momento, você não imagina que isso foi um momento marcante da vida de Davi? Né? Primeiro aquela ira que vem. Né? Poxa, eu estou mandando lá, a gente protegeu, a gente cuidou, eu tenho parte naquilo, porque eu protegi tanto aquilo, não perdeu uma ovelha. E ele me retribui isso, eu vou lá e vou matar todo mundo. E de repente ele muda de ideia. A gente já conversou sobre isso. Isso é um evento marcante. Você esquece coisas marcantes da sua vida? E mais, a gente está falando que Davi é uma figura de Jesus. Jesus nos fez promessas. Você acha que ele esqueceu de alguma dessas promessas? Ele prometeu que viria nos buscar. Você acha que ele esqueceu que ele vai vir nos buscar? Deus não é homem para mentir, não é homem para voltar atrás. Ele não muda, ele não esquece. Nós esquecemos, mas Deus não. Para mim, no meu coração, quando eu estava perguntando para Deus, eu entendi assim, Abigail, ela queria que isso fosse um lembrete para ela mesma. Sabe por quê? Porque Abigail foi a pacificadora. Ela mudou a história da família dela, não é verdade? Salvou toda a casa de Nabal, não é? Não morreu ninguém. Mas, quando Davi disse, vai, volta para sua casa em paz, ela voltou lá e ela encontrou quem? Nabal, do mesmo jeito, que era o esposo dela. Tem uma versão que fala que quando os rapazes de Davi falaram com ele, diz que Nabal disparatou, que ele era iracundo, então ele gritou. Sabe aquele surto? Foi isso que Nabal teve. Não foi assim, digam para aquele lá que eu não tenho nada a ver com isso. Quem que é Davi? Não vou mandar nada. Não foi assim. Foi aos berros, irado. E Abigail voltou para isso. Então perceba, ela fez o bem, ela foi pacificadora, ela estabeleceu a paz de Davi com a casa de Nabal, mas ela voltou para a guerra. Era o que os olhos naturais dela iam enfrentar, o que todo dia ela ia enfrentar. Nabal, a loucura, o mal. Percebe a palavra? Ela falou assim, lembra-te de mim. Porque ela precisava se lembrar, isso não é para sempre. Isso vai acabar. Porque eu tenho esperança lá na frente. E daí todos os dias ela enfrentava aquela circunstância adversa com esses olhos. Isso vai acabar. Isso vai ter fim. Isso vai ter fim. Vocês podem trazer para mim, por gentileza, o quadro? Enquanto isso, eu quero ler um texto com você que está lá em Romanos 4,18. É um texto maravilhoso da palavra de Deus que já faz um tempo que Deus tem falado comigo sobre isso e tem virado uma chave de algumas coisas. Tom e eu conversamos às vezes e isso sempre me vem à mente. Olha aqui, olha. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. Amém? Não é um texto maravilhoso? Todo mundo aqui está familiarizado com a história de Abraão, certo? Qual que era o diagnóstico médico? O laudo médico para Abraão e Sara? Esterilidade. Né? Além da esterilidade na juventude, que ela não pôde engravidar, ela já era velha. Né? Naturalmente, já na menopausa, não podia ter filhos. Não é isso que o laudo médico diz? Imutável. Homem algum pode mudar esse diagnóstico, não é verdade? Mas ela foi mãe. Porque Deus havia dito, assim será a sua descendência. Pai de multidões, não era isso que Abraão, né, significava? E quando eu li esse texto, você pode pôr de novo para mim, por gentileza? Eu ficava assim, intrigada.
Porque ele diz, Abraão esperando contra a esperança. Quando a gente pensa no português no contra, que é uma preposição, não te dá a ideia de uma força contrária? Que é o contra mesmo, não é? Como que assim, contra a esperança? E eu não entendia, como, sabe? Faltava um pouco. E Deus trouxe para mim algo que eu quero compartilhar com você. O esperando, no português é um verbo, certo? De esperar no gerúndio, né? Mas em grego, não, é uma preposição. E é uma preposição chamada ep. O que eu vou... Aqui, preposição em português a gente aprende decorando, né? Ante, até, após, com, contra, desse, não é assim? No grego não, a gente aprende assim, ó. É um círculo. Por quê? Aqui dentro está a palavra. Uma promessa não é uma palavra dita? Então aqui está uma palavra, que é o objeto, né? Aquilo sobre o que a preposição, ela não tem um significado no português assim, ela une as coisas, ela completa, ela liga para completar. Né? No grego as preposições são um pouquinho diferentes, mas ela está sobre uma palavra. O que Deus havia dito para Abraão? Você vai ser pai de multidões. E a preposição ep, ela fica aqui, ó. Aqui é o lugar dela. Ep. Então é sobre esta palavra. O esperando nesta palavra. Não é contra, é sobre esta palavra. Esperando contra. E esse contra é outra preposição que é pará. E o pará é aqui, ó. É junto, colado. Todo o círculo, tá bom? Você imagina assim. Então é esperando contra essa palavra. Percebe que daí começa a fazer sentido? Que é sobre, junto, colado nessa palavra, ele creu. E crer é pensar que é verdade e agir de acordo com esta verdade. Então, quando ele ainda não tinha filhos, ele pensava que ele era pai de multidões e ele agia de acordo com isso. Quando ele tinha um filho, ele agiu com esse filho desta forma. Então, toda palavra que Deus diz para nós, a gente precisa estar sobre essa palavra, junto, colado nessa palavra, para que a gente possa experimentar aquilo que ela traz para nós. É pensar que a palavra é verdade, é agir de acordo com essa palavra, mesmo que os nossos olhos naturais ainda não vejam, porque no reino celestial já é assim. E quanto mais nós vermos, mais a gente vai experimentar. Por isso veja, depressa e lembre-se, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Nenhuma palavra que Deus diz cai por terra. Nenhum pingo do i. Ela é verdade. Amém? Tua alegria é a força do meu coração. Dono dos meus dias és meu rei, minha nação. Coração.
ti, Senhor, eu me